Olá, estudante. Meu nome é Paulo Ney. Eu sou professor do curso técnico de logística da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos da Costa. Estou aqui para trazer para vocês conteúdos relativos à disciplina de Introdução à Logística e Administração da Produção. Nessa unidade, vamos falar sobre os instrumentos de produção. Vamos entender como funciona o planejamento e o controle da capacidade produtiva, seus conceitos e sua importância. Para isso, precisamos também saber e entender como as necessidades de produção podem ser estimadas em função da demanda e, finalmente, aprender os principais conceitos relacionados ao plano mestre de produção. Bom, o sistema de produção de qualquer organização, de qualquer empresa, ele funciona mais ou menos assim. Nós temos aqui do lado de fora um entorno social, econômico e financeiro, além do ambiente. Aqui do lado esquerdo nós temos as entradas, que são os subsistemas de entrada, dinheiro, tecnologia, consumidores, pessoas. Aqui o próprio processo produtivo em si, que funciona como sendo esse projeto de produtos, planos de processos, controle de produção e manutenção. E do lado de cá, do lado direito, nós temos as saídas, com preços, produtos acabados, ofertas, profissionais treinados. E temos também esse retorno que a gente chama de feedback, que é o acompanhamento constante dos resultados e dos impactos provocados no meio ambiente. Meio ambiente que eu falo não é só o meio ambiente da natureza e tecnologia, não, é o meio produtivo. Bom, aqui uma estrutura lógica da construção de um sistema de administração, e aí vocês vão lembrar do conceito da cadeia de suprimentos, que eu tenho fornecedores, produtores, distribuidores, vendedores e consumidores finais, que são os clientes. Se assemelha muito a essa estrutura lógica de construção do sistema de administração da produção com a própria cadeia de abastecimentos, como o próprio nome diz aqui embaixo, estrutura logística. O planejamento das atividades de produção e o seu controle são cruciais para alinhar a demanda do mercado com a capacidade de recurso da operação, garantindo assim a produção eficiente e eficaz de bens. Isso envolve a implementação de sistemas, procedimentos e decisões que coordenam diversos aspectos do suprimento e da demanda. Por exemplo, um processo fabril qualquer, a produção de um determinado item pode envolver a preparação prévia de máquinas e equipamentos, a aquisição de matéria-prima e a contratação de pessoal qualificado. Uma vez iniciado o processo, é necessário monitorar o desempenho da produção, que a gente chama de controle, assegurando a qualidade dos produtos e o cumprimento desses prazos. A distinção entre planejamento e controle pode não ser muito clara, tanto na teoria quanto na prática. No entanto, algumas características gerais podem ajudar a diferenciar os dois. Planejamento envolve a formalização do que deve ocorrer em algum momento futuro, mas um plano não garante que o evento realmente vai acontecer. É uma declaração de intenção baseada em expectativas, tendências e previsões. Além disso, durante a implementação do plano, as coisas podem não ocorrer conforme foi planejado. Os clientes podem mudar de ideia sobre o que desejam e quando desejam, os fornecedores podem não entregar no prazo, as máquinas podem quebrar, os funcionários podem faltar por doença ou por outro motivo qualquer. O controle já é o processo de lidar com essas mudanças, caso elas sejam necessárias, e pode envolver a reestruturação do planejamento a curto prazo ou intervenções na operação para trazê-la de volta aos trilhos. Por exemplo, esse trazer de volta aos trilhos, encontrar um novo fornecedor, consertar a máquina quebrada, transferir o pessoal de uma parte da operação para outra para cobrir eventuais ausências. O processo de planejamento de produção envolve a utilização de ferramentas como MRP, que é do inglês Materials Requirement Planning, ou Planejamento das Necessidades de Materiais, em tradução livre para o português, que auxilia na determinação dos materiais necessários para a produção. Podemos verificar que as principais variáveis que influenciam diretamente o processo de planejamento são a demanda e o fornecimento dos suprimentos.
para a produção. Aqui tem um quadro que eu coloquei para vocês, falando um pouquinho sobre a parte de controle e a parte de planejamento, o que é planejamento e o que é controle, para que a gente possa entender. Podemos observar na figura como funciona o equilíbrio entre as atividades de planejamento e controle e suas especificidades no curto, médio e longo prazos. Aqui são os prazos, ó, a importância do planejamento ao controle e aqui o tempo. Então eu tenho, primeiro eu planejo, usando previsão de demanda, determinando recursos de forma agregada, objetivos estabelecidos com grande parte em termos financeiros. No meio aqui, na parte intermediária, o planejamento e o controle de médio prazo, usa as mesmas previsões de demanda, só que parcialmente desagregadas, determina recursos de contingências, objetivos estabelecidos em termos financeiros e operacionais, não só em termos financeiros como na primeira parte. E no controle, nós temos o uso da previsão de demanda totalmente desagregada, ou demanda real, faz intervenções dos recursos para corrigir desvios, eventuais desvios dos planos e considerações ocasionais caso a caso dos objetivos operacionais. Bom, por que eu preciso prever? Qual é a necessidade de eu prever? Toda a necessidade de previsão de demanda diz respeito à programação da produção. Então, para estabelecer um plano de programação de produção, eu preciso saber quanto vou produzir. E para saber quanto vou produzir, eu tenho que saber qual é a expectativa do mercado. O mercado vai me dizer qual é a expectativa, eu vou me programar com meus fornecedores, com o meu plano de produção e a entrega desses produtos. Se planejamento e controle são processos de conciliar a demanda com o suprimento, a natureza das decisões tomadas para planejar e controlar uma operação vai depender da natureza da demanda e da natureza do suprimento nessa operação. Tá? Então, nós temos aqui conceitos que precisamos entender. Demanda dependente e demanda independente. Na demanda dependente, ela depende de um fator conhecido. O que é um fator conhecido? Eu sei quanto vou produzir e preciso saber a demanda dos componentes ou dos subconjuntos daquele total de produção. E a demanda independente depende do futuro e é difícil previsibilidade. O que é que significa isso? Eu tenho que ir para o mercado, entender como é que o mercado funciona, observar quais foram as produções anteriores e estimar uma demanda futura para poder montar o meu plano de produção. Por isso que depende do futuro e é de difícil previsibilidade. O planejamento e controle em situações de demanda dependente estão relacionados principalmente com a forma como a operação deve responder quando a demanda ocorre. Por exemplo, uma fábrica de automóveis é necessário encomendar pneus com antecedência suficiente para atender a produção diária. Eu sei quanto vai ser a produção diária, eu já sei, por isso que eu chamo isso de dependente. Na demanda independente, algumas operações são afetadas pela demanda independente, o que significa que precisam atender a demanda futura, né? Sem que a gente tenha uma visibilidade clara sobre os pedidos dos clientes. Por exemplo, uma loja de pneus que oferece serviço de substituição de pneus precisa gerenciar seu estoque de pneus sem saber exatamente qual vai ser a demanda. Ela não sabe quanto vai vender no mês, mas ela precisa estimar o quanto ela precisa de estoque para poder atender a essa demanda. E aqui um quadro que eu montei para vocês, ó, com a demanda independente, que é a quantidade de produtos que eu vou vender, né? Não depende, é independente porque eu já sei quanto preciso produzir. E a demanda dependente depende dessa demanda independente, que são os componentes ou os subconjuntos que formam o produto que eu vou precisar produzir. As previsões são vitais, previsão de demanda são vitais para a organização e para cada decisão administrativa também, significativamente. É base para o planejamento corporativo de longo prazo e as principais cuidados para a gente promover uma previsão de demanda adequada são: fatores responsáveis pela demanda passada podem mudar, o erro de previsão precisa ser conhecido, o grau de agregação desses produtos deve ser adequado, o horizonte de tempo para a previsão deve ser adequado e também não transformar a previsão de demanda numa meta de venda ou de produção. Bom, erros frequentes em previsões.
O erro 1. Confundir previsões com metas, é um erro subsequente. Considerar metas como se fossem previsões. Erro 2. Gastar o tempo e esforço discutindo se acerta ou erra nas previsões, quando o mais relevante é discutir o quanto se está errando e as formas de alterar processos envolvidos de forma a reduzir esses erros. E o erro 3, levar em conta nas previsões que servirão para apoiar decisões em operações um número só. Previsões para operações devem ser sempre consideradas com 2 números. A previsão em si é uma estimativa do erro dessa previsão. E finalmente o erro 4, desistir ou não se esforçar o suficiente para melhorar os processos de previsão por não conseguir acertar essas previsões, quando em operações não se necessita ter previsões perfeitas, mas previsões consistentemente melhores do que o da concorrência. Muito bem. Métodos de previsão de demanda. Existem alguns métodos, com modelos matemáticos e modelos empíricos, que ajudam na previsão de demanda. Todos eles giram em torno desses modelos qualitativos, modelos de decomposição de séries temporais, modelo de previsão causal e modelo de simulação de demanda. Nesses modelos qualitativos, a essência dele é ser subjetivo. Esses modelos podem ser adequados quando não existem dados históricos a serem analisados como uma base histórica para a previsão. Geralmente dependem de profissionais especialistas com larga experiência no mercado, que eles vão usar o sentimento deles para fazer essa expectativa de venda. Modelos de decomposição de séries temporais. Esses modelos são baseados em dados históricos, amplamente utilizados e visam projetar a demanda futura com base no estudo da demanda passada. No entanto, tais modelos são aplicáveis apenas a produtos já existentes para os quais existem dados suficientes para a realização dessas projeções. Modelos de decomposição de séries temporais ainda. Uma série temporal de demanda passada geralmente pode apresentar o quadro 4 componentes de características. Nível. O componente de nível em uma série temporal de demanda representa um patamar ou ponto de referência do volume de venda das demandas passadas, o que não leva em conta as variações sazonais nem as variações aleatórias. Tendência. O componente tendência em uma série temporal de demandas representa a direção geral do comportamento da demanda ao longo do tempo. Sazonalidade. A sazonalidade de uma demanda é a característica ou é caracterizada por um padrão de variação que se repete em intervalos regulares de tempo e pode ser identificado e previsto. Aleatoriedade. Devido a numerosos fatores, a demanda apresenta componentes aleatórios que não podem ser previstos pelos modelos de previsão tradicionais. Aqui eu apresento para vocês o modelo da média móvel simples. A média móvel simples consiste na média aritmética dos últimos períodos de demanda observada. A fórmula apresenta o cálculo da previsão de demanda por meio de um método da média móvel simples. E a fórmula é essa, tá? Que está colocado aí. Você tem aqui a previsão de demanda, gira em torno do somatório das demandas existentes periodicamente, né, dos períodos anteriores, dividido pela quantidade de períodos. Está aqui, I é o número de ordem de cada período mais recente, N é o número de períodos utilizados para apurar a média móvel, esse N e esse N, DI é a demanda ocorrida no período I, e PJ a previsão de demanda do período. Bom, esse modelo da média móvel simples é um modelo em que é importante notar que a inclusão de mais períodos na média móvel simples aumentará a influência de demandas mais antigas. Portanto, na prática, muitas vezes é utilizada uma janela móvel mais curta, incluindo apenas 3 dos últimos períodos, por exemplo, para minimizar essa influência de períodos mais antigos. Média móvel ponderada é outro modelo. O modelo de previsão da média móvel ponderada é uma técnica utilizada para prever demandas que não apresentam tendência ou sazonalidade. Nesse método, é uma variação da média móvel simples, só que em cada valor da demanda, nós colocamos um peso diferente, de forma que o valor mais recente tenha um peso maior do que os valores mais antigos. A fórmula aqui, está aqui, a fórmula do cálculo da média móvel ponderada, nada mais é
do que a demanda de cada período multiplicado pelo peso estabelecido, onde PJ é a previsão, PEN é o peso atribuído ao produto, ao período, DN é a demanda, e é importante notar que a soma dos pesos deve sempre somar 100% ao inteiro, tá? Bom, para que é que eu preciso estimar a demanda? Para que eu preciso planejar estoques para poder atender a essa demanda? E aí eu coloquei aqui, duas fases do fornecimento de água. Eu tenho um nível de precipitação de chuvas e tenho uma necessidade de consumo. Eu tenho aqui a comunidade precisa consumir e tenho aqui a precipitação prevista. Eu tenho que conciliar essas duas coisas. Para conciliar essas duas coisas, eu faço o quê? Eu vou construir uma represa. A represa vai pegar a quantidade de chuva com maior precipitação e vai acumular para que eu possa conciliar essa chuva com o consumo da comunidade, né? Então, é assim que a gente faz. O estoque, ele não é um produto ou não é um processo que gere valor para o produto, mas ele é necessário. Eu preciso ter cuidado em gerar estoques, mas ele é indispensável, senão o cliente não vai ter o produto na hora que ele necessita. Estoque é o termo que usamos para descrever a acumulação de suprimentos, materiais, clientes, informações, à medida que fluem através de processos ou das redes de abastecimento. Sabia que, ocasionalmente, o termo é também utilizado para descrever recursos transformados, como quartos de hotéis, automóveis, de uma locadora de veículos, mas aqui usamos o termo para o acúmulo de recursos que fluem através desses processos, operações ou cadeias de suprimento. O estoque físico, às vezes denominado inventário, nada mais é do que a acumulação dos materiais físicos desses componentes, peças, produtos acabados ou até registros físicos de informação, como, por exemplo, filas são acumulações de clientes, pessoas à espera do seu voo em um aeroporto ou ainda pessoas esperando por um serviço fornecido por telefone. Então, tudo isso eu tenho estoques. A formação de estoques é inevitável, pois alguns produtos não podem ser consumidos dependendo imediatamente da produção. Ou seja, a grande maioria dos produtos são consumidos de acordo com as necessidades específicas e devem estar disponíveis quando o consumidor precisa delas. No entanto, a formação desses estoques gera custos adicionais que não são valorizados pelo consumidor, nem pelas organizações. Portanto, o grande desafio da administração de estoques é a sua manutenção em níveis mínimos, evitando a falta, e o que também é conhecido como ruptura de estoques, visando garantir a satisfação dos clientes consumidores e evitando a adição de custos com a manutenção e a imobilização para a organização. O estoque físico oferece segurança contra a incerteza, atuando como um amortecedor contra flutuações inesperadas entre oferta e demanda. Bom, no gerenciamento do sistema, os grandes sistemas de produção são responsáveis por tomar decisões importantes em 3 áreas: quanto pedir, quando pedir e como controlar o sistema. Então, eu preciso ter preocupações relacionadas a quanto pedir, quando pedir e como controlar o sistema. O Programa Mestre de Produção é um elemento fundamental no planejamento de produção e controle de estoques. Ele contém as informações necessárias sobre o volume e o cronograma de produtos finais a serem fabricados e que afeta todas as atividades de produção e suprimentos necessárias para atingir esse objetivo. Além disso, o Plano Mestre de Produção é a base para a utilização da mão de obra e equipamentos, determinando o provisionamento de materiais e o capital necessário para essa produção planejada. O Programa Mestre de Produção é um registro cronológico de cada produto final que inclui a demanda prevista e o estoque atual disponível para cada item acabado. Com base nessas informações, é possível projetar antecipadamente o estoque disponível. Bom, para que o MRP possa calcular o volume necessário e o cronograma para as montagens, submontagens e materiais, é necessário ter informações precisas sobre quais são as peças que serão necessárias para cada produto. Essas informações são conhecidas como lista de material. A lista de materiais é essencial para o MRP, pois
permite que ele calcule de forma precisa o volume necessário e o cronograma para cada componente. Aqui está a lógica da estruturação do MRP, que eu trouxe para vocês, onde eu tenho as entradas, o processamento, né? O processamento ele é todo controlado pelo MRP e as saídas. A lista de materiais é basicamente uma estrutura do produto, que mostra todas as peças necessárias para produzir esse produto final. E aí eu mostro para vocês também um outro gráfico, ó, falando sobre a demanda independente e demanda dependente, com o produto final e todos os componentes necessários para produzir esse produto final. Então, se eu preciso produzir 10 bicicletas, eu preciso de 10 conjuntos ou subconjuntos desses para que cada uma das bicicletas fiquem completas. Vamos lá. Planejamento das necessidades de materiais. Para que os cálculos do MRP sejam precisos, é importante levar em consideração que alguns itens necessários para essa produção podem já estar em estoque. Para isso, o cálculo deve começar no nível 0 de cada lista, verificando o estoque disponível de cada produto acabado, submontagem e componentes. Estamos chegando. Ó. Em seguida, é possível calcular o que é chamado de necessidade líquida, ou seja, a quantidade adicional necessária para complementar o estoque a fim de atender a demanda. Isso exige a manutenção em 3 registros principais do estoque. O arquivo mestre de itens, que contém o código de identificação padronizado para cada peça e componente, o arquivo de transações, que registra as entradas e saídas do estoque, bem como o saldo do estoque atual, e o arquivo de localização, que identifica onde cada item está localizado no estoque. O processo de cálculo da necessidade líquida é o elemento central do MRP e é fundamental para o planejamento e cálculo das necessidades de timing e volume necessários para atender a essa demanda. Além de calcular o volume necessário de materiais, o MRP também leva em consideração o timing e a programação desses materiais. Utilize o processo de programação para trás, ou backscheduling, que leva em conta o tempo necessário para a conclusão de cada estágio do processo em cada nível da montagem, para determinar quando cada uma das partes é necessária. Ficamos por aqui, até mais.